Oi, gurias! Depois de bastante tempo sem gravar vídeo de relacionamento, a gente voltou para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje respondendo algumas perguntas que vocês mesmos me fazem sempre nos inbox, lá no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, ou até mesmo quando a gente se encontra pessoalmente em alguma palestra, em alguma ministração. Então eu fiz um resumo de algumas perguntas e eu trouxe o Tony aqui para responder junto comigo. Então, vamos lá! A primeira pergunta, então, a Mari B. Thiago pergunta lá no Instagram: qual o segredo para o casamento não entrar na rotina? Beijos, Deus abençoe vocês. Bom, eu vou começar respondendo então. Eu acho que todo relacionamento entra na rotina. Qualquer relacionamento. Na amizade, o trabalho, às vezes a gente começa super empolgado no trabalho, daqui a pouco cai na rotina. E no casamento não é diferente. Eu acho que as pessoas meio que falam mal da rotina, mas rotina não é uma coisa tão negativa assim, faz parte da vida, a vida é rotina. Então eu acho que a gente não precisa ter uma fórmula mágica para o casamento não entrar na rotina, porque ele vai entrar. Eu acho que o relacionamento tem que ser bom apesar da rotina, ele tem que ser uma bênção apesar da rotina. O casal tem que fazer coisas juntos dentro da rotina. Por exemplo, mesmo eu e o Tony, que a gente viaja muito, que a gente não tem uma rotina normal, assim, tipo, um dia a gente está num lugar, outro dia a gente está no outro. A gente não tem dias iguais sempre, como pessoas que trabalham no mesmo emprego, fazem as mesmas coisas têm. Mesmo assim, a gente entra na rotina, né, amor? Na rotina de não ter rotina. Então, o que a gente faz é fazermos coisas que a gente gosta de fazer mesmo na rotina. Por exemplo, a gente gosta muito de assistir seriado, de comer pipoca, de ficar deitado no sofá. A gente não é muito de sair, de coisas assim. Então, a gente aproveita isso para criar a nossa rotina 2, que é algo que a gente gosta muito de fazer. Então, acho que o problema não é ter rotina, o problema que todo mundo vai ter. O problema é saber conviver com a rotina, né? E eu acho que, na realidade, a rotina ela vai ser parte da jornada, né, do casal, né, no relacionamento, na profissão, em qualquer área da vida. O importante é, de vez em quando, quebrar essa rotina. Então, a rotina vai acontecer independente do que você fizer, mesmo que se você não tiver, como a Mariana falou, sempre aquele mesmo horário, aquelas mesmas coisas. Não ter horário e não ter aquelas mesmas coisas também se torna uma rotina. Que é o nosso caso. Que é o nosso caso. Então, tu vai saber que não vai ter rotina e acaba se tornando, de certa forma, uma rotina. Então, o importante é, de vez em quando, quebrar a rotina. Se você é uma pessoa que todo dia tem o mesmo horário, né, o trabalho igual e tal, talvez uma vez por semana fazer algo diferente, tirar uma folga. Se não dá para tirar uma folga, pelo menos sair à noite e fazer alguma coisa diferente. No nosso caso, é ficar em casa. Ao contrário. Então a gente gosta de ficar em casa, olhar um seriado, fazer alguma coisa diferente, às vezes comer algo diferente. Então o importante para não ter esse peso que a rotina às vezes traz, ou essa coisa, é sempre igual à vida, é quebrar essa rotina, criar coisas diferentes. E tem que ser intencional. Não dá para esperar, porque às vezes a esposa fica esperando o marido fazer algo diferente, o marido fica esperando a esposa, e os dois ficam esperando um ao outro e ninguém faz nada. Então é importante, às vezes, propor intencionalmente algo diferente que quebre essa rotina, ou que quebre a mesmice. Talvez seja essa a melhor palavra, né? A rotina talvez não é tão ruim assim, mas a mesmice, né? Aquele sentimento de que a gente está fazendo sempre as mesmas coisas. Então o que você pode fazer para quebrar a rotina? Seja criativo, faça algo diferente e as coisas vão ficar bem melhores. Isso aí. A outra pergunta é da Mari Valêncio: como fazem? Dicas para conciliar viagens, casamento, trabalho e a vida espiritual. É um desafio, porque eu e o Tony, como vocês sabem, a gente está sempre na estrada, no aeroporto, né? Sempre na loucura, assim. Um dia a gente dorme em hotel, outro dia a gente dorme em casa, outro dia a gente dorme na casa de alguém. Então é complicado, assim. Eu posso falar por mim. Eu acho que o mais difícil para mim é realmente ter tempo para orar e para ler a Bíblia. Porque mesmo que a gente esteja em igrejas ministrando, às vezes a gente não consegue parar para ler a Bíblia e tal. Então, quando eu e o Tony, nós não temos nenhum compromisso, a coisa que a gente mais quer fazer é ficar de pijama em casa, porque é complicado ficar conciliar tudo isso, mas é possível. Como o Tony falou, a gente precisa ser intencional. Acho que tudo na vida é tu fazer aquilo intencionalmente, não esperar as coisas caírem do céu. Então aqui, como a Mari falou, como conciliar viagens, casamento, trabalho e vida espiritual? Eu acho que a dica é ser intencional, é levantar e fazer aquilo, não esperar as coisas simplesmente acontecerem, né? E em relação ao casamento, se os dois do casal têm assim viagens diferentes, coisas diferentes, fica um pouco mais complicado.
o que eu e a Mariana a gente sempre tenta fazer é tentar viajar juntos na medida do possível, né? Então isso já ajuda também no relacionamento para conciliar as viagens e o casamento. E a vida espiritual mesmo nessa confusão toda, tirar algum tempo para orar, às vezes para ler a Bíblia, às vezes para ouvir uma pregação, às vezes só ficar quieto meditando. Então é importante que mesmo nessa confusão toda tem que fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas, de novo, tem que ser intencional, você tem que parar e olhar para o teu dia, qual o horário que você vai fazer isso. Às vezes, tem que planejar antes, né? Então, sabe que vai ter uma semana complicada, ou sabe que vai ter muitas coisas para fazer. Então, dentro disso, que horário que você vai tirar para fazer isso que você precisa fazer? Então, a vida espiritual, ela é super importante? Então, você precisa tirar um tempo para fazer isso. Normalmente, o tempo da manhã é o melhor tempo, porque é onde as pessoas não estão tão já com um ritmo frenético, já não tem tantas coisas para fazer, não apareceu às vezes tanto problema para resolver. Se deixar às vezes pro final da noite ou final da tarde, fica um pouco mais complicado. É que nem atividade física, né? Tu tem que ser intencional na atividade física, porque teu corpo naturalmente não quer fazer atividade física, então é a mesma coisa. É isso aí. A próxima pergunta então é da Cat, Fernanda. Ela diz assim: oi Mari, minha dúvida é, quando você começou a namorar seu esposo, ele já era cristão? Não, o Tony não era cristão. Na verdade, ele era católico, assim, não ia na igreja. Era católico nominal só, né? Só ia na igreja, na missa do pãozinho. Na missa do pãozinho da terça-feira eu ia. Enfim, daí o Tony trabalhava na rádio, o Tony foi radialista por uns 10 anos, eu acho, muitos anos na vida. E a rádio em questão estava fazendo uma promoção para novos radialistas, novos comunicadores. E eu participei da promoção, fiquei entre os finalistas, mas não ganhei. E nesses finalistas, o Tony veio me entrevistar. E eu me lembro que eu achei ele muito cheiroso, ele tinha um perfume bom. Mas ele nem me deu bola, assim. Um homem sério. Nem me deu bola. Mas assim, a gente fazia faculdade a gente fazia a mesma faculdade, na mesma universidade, tudo. Mas a gente não se conhecia, né? A gente não se conhecia. Era de turmas diferentes, eu já era mais veterano e a Mariana já era mais caloura, né? Isso, a gente fazia jornalismo e nós tínhamos alguns amigos em comuns, enfim. E a gente começou a se conhecer na época do Orkut do MSN, a gente ficava conversando no MSN. Isso denuncia que eu tô ficando velho. Já fazem 7 anos. E, enfim, daí o Tony não era cristão. Enfim, então eu já era cristã, comecei na igreja já com 14, 15 anos, então minha família toda já era cristã. E eu me lembro que minha mãe disse: olha, se tu quiser namorar esse guri, não tem problema, mas ele vai ter que ir na igreja, ele vai ter que entrar pro nosso time. E quem é cristã sabe que isso é meio complicado, porque os princípios que o cristianismo tem em relação a relacionamentos e os princípios que o mundo tem são muito diferentes. Eu sempre digo que eu e o Tony, nós não somos exemplo, a gente é exceção, nós não somos regra. Porque nesse processo, o Tony começou a vir na igreja. E eu sempre digo que ele acabou tendo um relacionamento mais profundo com Deus do que eu tinha. Porque eu já estava naquela coisa de religiosidade e tal. Então, nós somos uma exceção, né, amor? Não sigam o nosso exemplo. Porque normalmente as meninas acabam saindo da igreja e não trazendo os caras para a igreja. Na realidade, hoje, com a nossa caminhada e aconselhando às vezes muitos casais jovens, a gente vê que realmente a gente é a exceção da exceção. Porque na maioria das vezes acontece processo contrário, não só de meninos, mas de meninos também, que acabam conhecendo uma menina que não é da igreja e acaba sendo bem mais complicado. Agora, claro que se Deus estiver na jogada, as coisas podem acontecer. No meu caso, foi muito interessante porque eu fui por obrigação, né? Ou seja, eu tinha que ir, então, e no começo até eu tentava escapar quando dava, né? Mas eu comecei a estudar, então eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu comecei a ir na igreja, eu disse, bom, já que a família da Mariana é cristã, e eu tenho já alguns amigos que são cristãos, só que eu também nunca dei muita bola, né, para isso, assim, não achava que era algo tão importante. Eu disse, bom, eu vou estudar para ver o que realmente, por que esses caras acreditam no que acreditam. E aí eu comecei a conhecer grandes homens de Deus, pensadores, empresários que eram cristãos, comecei a ler muito. Então, no meu primeiro ano de conversão, eu li 40 livros, basicamente quase todos cristãos. O Tony sabia mais de cristianismo do que eu. Ele pensava, tu sabe o que é tal coisa? Eu, não. Tá, mas tu tá há 15 anos na igreja e tu não sabe o que é isso? Não. Tipo e eu li a Bíblia inteira quando me converti, assim, durante o primeiro ano de conversão. E aí eu me converti e isso também estabeleceu uma fé mais profunda e talvez de uma forma diferente na Mariana.
E a gente acabou indo depois fazer escola de missões e tal. Então, realmente, a gente é exceção. Se isso pode acontecer com você, eu oro que possa acontecer com você se você estiver nesse caso. Mas é bem mais difícil, a caminhada é bem mais difícil. E do dia em que eu e o Tony nos conhecemos ao dia que nós casamos, foram apenas 1 ano e meio. Então não foi aquele namoro de 5, 10 anos, sabe? Tipo, foi bem rápido mesmo. Tanto o processo do relacionamento do Tony com Deus, quanto o nosso namoro e casamento e tudo mais. Já fazem 7 anos. 7, uau. Bastante tempo. Bom, mais uma pergunta aqui é da Suzy Machado. Ela botou assim: como vocês fazem para entrar em comum acordo quando as opiniões são diferentes, sem existir atrito para decidir um assunto sério? Quando vocês se conheceram, já seguiam a Deus ou um levou ao outro? A gente já respondeu essa pergunta, né? Então, manda um beijo pra mim. Um beijo, Suzy. Como é que a gente faz quando tem atrito de opinião? Eu tenho opinião muito forte, assim. Eu sou muito brava, na verdade. Né, amor? Mas na realidade, tem até um versículo bíblico em Amós que diz que como 2 podem caminhar se os 2 estão, né, um puxando para cada lado. Então, a ideia é que a gente tente caminhar no mesmo sentido. E nem sempre é fácil, porque as pessoas têm opiniões diferentes, né? Um casal, quando entra num relacionamento, né, quando casa, vem de background, né, transfundo completamente diferentes e tal. Então, eu acho que os 2 precisam ter muita sabedoria, saber que nem sempre a sua opinião vai ser a que vai prevalecer, ou a sua vontade que vai prevalecer. E às vezes a gente precisa saber que relacionamento tem que abrir mão. E então às vezes eu abro mão porque eu sei que aquilo vai fazer muito bem para Mariana, às vezes ela abre mão porque ela sabe que vai fazer bem para mim. E não tem uma resposta definitiva, assim, faça isso, mais aquilo e vai dar tudo certo, a vida vai ser mais feliz. Eu imagino que cada caso seja um caso. Tem assuntos que é mais fácil fazer isso, tem assuntos que é bem mais difícil. Então, não sei, acho que não teria uma resposta pronta. De modo geral, tem aquela frase que é muito clássica, eu acho que vale, né? Que é melhor ser feliz do que ter razão, muitas vezes. Eu demorei para aprender isso, porque eu sempre gosto de dar a última palavra, mas daí agora eu tô aprendendo a conseguir caminhar na liderança do meu marido, que eu sei que me ama. Então, se ele tem uma opinião diferente de mim, não é porque nós somos inimigos, nós não estamos brigando um contra o outro. Nós estamos tentando chegar em algo que é bom para os 2. Então, eu tento sempre respeitar a liderança dele como homem da casa, como meu marido, e sabendo que quando eu tenho uma opinião forte e ele acha que a dele não é tão importante, ele dá o braço a torcer por amor a mim. Então, eu acho que é uma construção juntos de casal. Eu acho que tem que ter um pouco de maturidade também. A gente aprendeu muito isso ao longo dos anos, né? Sim. No início do casamento sempre um pouco mais difícil. E por isso que o casamento tem que ter os princípios e valores corretos, porque se ele tiver os princípios e valores corretos, então o homem vai respeitar a mulher, ele vai querer sempre o bem dela, né? A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, de uma forma sacrificial, de abrir mão das suas coisas, seus interesses por ela. Então, se tem os princípios e valores corretos, isso vai acontecer, ao mesmo tempo que a mulher também vai ter um respeito pelo seu marido. Então, tem que ter os princípios e valores corretos, vai ser bem mais fácil tomar essas decisões quando os assuntos são completamente opostos. Aqui entra, já falando desse assunto, uma pergunta legal. Gurias, eu recebi muitas mensagens, mas eu coloquei as mais bacanas, assim. A Maite, ela escreveu assim: qual a maior diferença de um relacionamento? E a diferença entre relacionamento que não é cristão e que é cristão? Acho que é isso que a gente está falando, a questão de princípios, né? Em um casamento que não tem princípios, não tem como base a Bíblia, ele é muito diferente, com certeza, de um relacionamento que tem a Bíblia como base. E isso não só no casamento, mas no caminhar de qualquer ser humano. A gente percebe quando o ser humano tem a Bíblia como base e quando o ser humano não tem. Então, acho que a diferença, são muitas diferenças, né? A questão de fidelidade, de respeito, de entender a mulher, entender a liderança do marido. O marido amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, ou seja, morreu por ela. É um amor sacrificial, um amor muito grande. Então existem vários... A gente poderia falar um outro vídeo só falando dessas diferenças. Mas com certeza, se você é um casal, vocês que nos assistem, vocês não são cristãos, busquem ler a Bíblia juntos e entender um pouco desses princípios que a Bíblia nos dá para o casamento, porque faz toda a diferença, né, amor? Sem dúvida. Qual era a outra pergunta? Qual a maior dificuldade de um relacionamento? Você estava querendo escapar dessa pergunta?
Não, é. Qual é? Pra mim, eu acho que é quando eu tenho que admitir que eu tô errado. Sério? E tu tá errado às vezes? Só quando eu acho que eu tô errado. Confissões de Mariana agora. Não. Eu erro muito, assim, mas quando eu admito que eu tô errado, dói, assim, ter que dizer, tá bom, eu errei. Mas não sei se essa seria a maior dificuldade de um casamento. Eu tô tentando pensar também, né? Porque a gente não olhou as perguntas vou preparar e tal. Agora. Eu acho que são pequenas dificuldades, mas não sei se teria assim. Tenho dificuldade para ver qual a maior. Existem várias dificuldades, né, no relacionamento, mas a maior dificuldade talvez seja justamente o que a gente estava tentando falar de conciliar as opiniões, né? Que não tem uma regra para fazer isso, tem que ter sabedoria, tem que ter os princípios certos. Tem uma coisa que eu acho que era uma dificuldade que nós tínhamos, mas a gente já conseguiu passar por cima disso, é a questão da nossa família. Por exemplo, eu e o Tony temos personalidades diferentes porque temos famílias diferentes. Eu tenho uma família grande, nós somos entre 6 irmãos, pai e mãe, cunhadas, é uma galera lá em casa, é muita gente. O Tony já vem de uma família diferente, somos pais separados, ele se criou só ele e a mãe dele, não tem irmãos, mas só por parte de pai, então ele é meio que filho único, entre aspas, de mãe. Então quando a gente casou, eu sempre gostei de muito gente falando todo tempo, bagunça, barulho, sabe? Gente na mesa, eu sempre gostei muito disso. E o Tony já é mais reservado, mais gosta de silêncio. Eu preciso do meu tempo sozinho. Do tempo sozinho. E eu não entendia isso. Às vezes ele dizia, amor, vamos ficar em casa, ler um livro e tal. Eu falei, não, eu preciso de gente, eu preciso de barulho. Então acho que isso é uma coisa que no início foi uma dificuldade. Hoje já não é mais. E a gente vai aprendendo um com o outro. Então eu aprendi com a Mariana essa coisa mais assim de família maior, né, e tal. E de estar com mais pessoas em termos familiares, e a Mariana também aprendeu a importância e o valor que também tem essa questão da solitude, né? De você ter tempo sozinho. Por isso que a escolha do marido e a escolha da mulher é tão importante, da esposa, né? É tão importante, é uma decisão que deve ser para a vida toda. Então, por isso tem que ter bastante cuidado e tem que avaliar todas essas coisas que a gente está falando aqui. Então tá, fechou? É isso. Espero que vocês tenham gostado, gurias. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, comentem pro Tony, digam, Tony, vem mais pros vídeos, quem sabe ele participa mais, né? Eu prometo que eu vou. Se inscreva aí no canal do Tony também, eu vou colocar o link embaixo aqui. E se inscreva no meu canal, e é isso aí, né, amor? Manda um recadinho, faz o teu merchan aí das tuas redes sociais. Não quero não, eu abro mão dessa. Sigam o Tony nas redes sociais também, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é isso aí. Um beijo, gurias. Tchau. Espero que tenham gostado, até a próxima. Deus abençoe.